Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como melhorar o seu poder de negociação. Você sabia, vou começar jogando uma bomba, que a gente negocia mais de 30 vezes no dia. E o processo de negociação, ele não é tão intuitivo assim. Vamos lá, a gente vai passar pelo processo de negociação de uma forma que ao final desse vídeo você vai ter mais poder de negociação e hoje mesmo você vai conseguir negociar aquilo que você tanto queria, tá? Seja com seu cliente, seja com seu marido, seja com sua família. Vamos lá! Primeira característica importante para quem é um bom negociador, tá? Ouvir é a primeira coisa do lado que tá lá na lista. Porque quem quer negociar precisa saber o que está sendo emitido, o que o outro está falando, o que ele está querendo, qual que é a fita daquele discurso que ele está falando ali para você. E essa é uma habilidade interpessoal. É algo que você precisa desenvolver em você com outra pessoa. É prática, você vai aprender a fazer um negócio que a gente chama de escuta ativa, ou seja, você escuta e interage com a outra pessoa de modo a fazer perguntas inteligentes para que ela venha aqui e fique encafifada com aquilo que você está perguntando, tá? Deixa eu só explicar uma coisa para você, e para você nunca mais esquecer isso de ouvir, tá? Lembra da coruja? A coruja é uma excelente negociadora. Sabe por quê? Porque ela observa, ela fica só observando, ela ouve muito bem e ela sonda a área onde ela quer fazer a caça dela. Então ela é uma excelente negociadora, seja uma coruja também. Outra coisa, vamos lá, você precisa estar disposto a contar com a ajuda do cliente. Por quê? Porque num processo de negociação, significa que as duas partes talvez tenham interesses que nem sempre são os mesmos, né? Às vezes o interesse do cliente é baixar o preço e você aumentar o preço. Você precisa da ajuda do cliente para chegar naquele meio termo. Você também vai precisar pensar que você precisa de competências sociais, ou seja, você vai ter que negociar e entender um pouco de pessoas para você conseguir fazer isso funcionar, tá? Lembra uma coisa que vale super a pena: elogios, quando sinceros, não custam nada e são super eficientes, tá? A pessoa fica com aquela sensação agradável de que de alguma forma vocês criaram ali uma pequena conexão. O que mais que você vai pensar quando você está fazendo uma negociação? O que você quer que os outros pensem a respeito de você durante um processo de negociação? Eles querem que você lembre que você é justo, que você é honesto, que você está informado, fez a lição de casa, chegam lá com todas as informações possíveis, o máximo de informação possível que você precisa para fazer uma boa negociação e que você tem postura de vencedor. Uma grande característica de um negociador é que ele já sabe internamente de que ele vai conseguir aquilo e ele age como se já tivesse conseguido aquilo. Tanto que no processo de negociação, quando o cara é um bom negociador, o que ele faz? Ele age como se ele tivesse certeza e que você estivesse fazendo uma cagada e não aceitar, porque todo mundo sempre aceita a negociação dele. Ele age dessa forma, nem sempre acontece, mas é a forma como você vai se comportar, tá? O que mais que é importante você saber é que existem 3 atributos essenciais para você conseguir melhorar a sua negociação. Você precisa ter um temperamento equilibrado, não adianta você surtar, nem se passar, ficar muito nervoso, muito irritado ou muito empolgado com a situação. Isso é ruim, ou seja, um temperamento equilibrado. Você precisa de disciplina. Bons negociadores têm hábitos concretos, repetem os métodos porque sabem que vão ter bons resultados. Ele é uma pessoa extremamente disciplinada. E outra característica importantíssima para você melhorar a sua capacidade de negociação é ter, claro, já falei para você, a melhor capacidade de escuta. Ou seja, você vai praticar e vai escutar. Lição de casa para você que está assistindo esse videozinho aqui, essa mini aula sobre negociação. Você vai assistir alguma coisa e escutar. Durante o tempo que você estiver escutando, você não vai emitir opinião. Ao final daquele vídeo que você assistiu, você vai escrever aquilo que você assimilou do que você estava escutando. Exercício de escuta é escutar e não ficar criando conclusões antes do tempo, tá? É bem comum você ir num processo de venda, por exemplo, a pessoa tá tentando te vender alguma coisa e você mal falou e ela já tá tentando completar a sua frase. Isso é bem ruim. Uma característica importante que eu já disse para vocês é ouvir. 80% do tempo você vai estar ouvindo, 20% do tempo você vai estar falando. Não esquece dessa daqui. O que mais que você precisa? Você precisa aprender um pouco mais de persuasão. Como você faz para a pessoa entender que aquilo que você está falando é realmente útil e chegar no meio termo aí com você? Primeiro de tudo, você vai entender de
poder, ou seja, você vai mostrar, é um dos atributos de persuasão. De que forma? Com preparo, com conhecimento e com personalidade. A sua personalidade vai influenciar muito. Lembra que eu falei que o pessoal que é negociador tá sempre com aquela postura de que já sabe que vai ganhar? Pois é, então isso daí é a parte da personalidade que conta muito na hora de você fazer uma boa negociação. Depois vem a credibilidade, o atributo de persuasão da credibilidade. Olha só, é aquela coisa do eu não sei, pois é. Eu não sei qual é o resultado correto. caramba, você não pode. A credibilidade, você tem que saber daquilo que você está falando, você tem que ter dados a respeito daquilo que você está falando, você tem que estar coerente com o que você está oferecendo. Durante uma negociação, você não vai com nenhuma possibilidade de não sei. Por quê? Porque se o cliente falar, mas você tem tal coisa, você fala não sei, acabou, você perdeu sua credibilidade. Ele quer que você saiba. Você pode falar assim, vamos ver. Lembra que a palavra, ela importa muito no processo de negociação, tá, gente? Importa muito, especialmente para a pessoa que tá ouvindo. O que mais, gente? Tem os atrativos. O que são os atrativos? É a mensagem que você tá passando, tem que estar alinhada com o que aquela pessoa quer escutar. O mensageiro, ou seja, você, que é a pessoa que tá emitindo aquilo, tem que estar ouvindo, tem que estar inspirando confiança e tem que estar prestando atenção no contexto também, tá? Outro fator, que é um fator que a gente chama de situacional, que interfere muito na sua negociação, é o seguinte: quando o comprador e o vendedor têm objetivos diferentes, você vai ter que alinhar isso, né? Você vai ter que fazer com que os interesses deles, o cenário, né, naquele tempo, naquele lugar, direcionem-se para o mesmo lugar. Caso contrário, vai ser difícil. Para isso, você precisa criar uma narrativa, ou seja, você vai precisar aprender a contar melhores histórias para ser um bom negociador. Aline, sabe o que acontece? Tô recebendo um monte de mensagem, mas não tô conseguindo fechar. Ou então, um orçamento super legal para aqueles clientes, mas eles não fecharam comigo. Pois é, pode ser porque você ainda não está conseguindo alinhar esses fatores situacionais, né? Colocar o seu cliente dentro da mesma sintonia que você está, alinhando os objetivos, os interesses e especialmente o cenário de tempo e lugar onde vocês se encontram. Lembrando o seguinte, quem tem mais alternativas e menos necessidade tem mais poder na hora de negociar. Como você se coloca numa posição de poder na hora de negociar? Além disso, como você pode se adaptar a uma situação em que a outra parte tem mais poder? Vamos lá, aí vem o processo básico de negociação, que é o essencial. Primeiro de tudo, gente, tem que ensaiar. Negociação é prática, você precisa aprender na prática, você tem que testar. Boas empresas que treinam vendedores, vou dar um exemplo bem clássico, tá? Empresas que trabalham com medicamentos, venda de medicamentos ou indicação de medicamento, eles fazem treinamentos intensivos com os vendedores deles. Por quê? Porque eles precisam treinar. Os vendedores se sentem mal, se sentem meio idiotas, se sentem meio bobos, mas sem treinar, sem uma prática, meu amor, vai ser difícil você conseguir alcançar o que você tanto quer dentro de uma negociação. Por quê? Porque na hora vão surgir situações e você não está preparado para aquilo. Então, mesmo que você treine por telefone, mesmo que você treine com a sua avó, com seu papagaio, com seu periquito, com outros colegas aí da sua comunidade, enfim, é importante que você faça isso. É um divisor de águas e quando você ensaia fazendo o papel do outro também, você também identifica as possibilidades negativas daquela negociação. O que a pessoa vai falar para você que não vai fazer? Esteja mais preparado do que a outra pessoa que está na sua negociação. Caso contrário, as chances são mínimas de você conseguir ganhar. Outra coisa, é bem importante você ter escrito e treinado a sua apresentação com muita antecedência, porque se você não tem isso aí claro na sua cabeça, de que jeito você vai conseguir negociar? Vamos fazer o seguinte, faz quando vocês querem comprar um barco, tá? E o barco, o seu cliente quer pagar 5 mil, mas o valor do barco porque você quer cobrar 20 mil, tem aí um valorzinho de negociação, o que acontece? A pessoa fez uma oferta baixa, você fez uma oferta mais alta. Quanto mais cedo você falar de dinheiro num processo de negociação, gente, isso aqui é uma sacada, menos dinheiro você vai receber. Então você vai falar sobre os benefícios, vai falar sobre as situações, vai separar a pessoa do problema, vai focar nos interesses delas e não nas posições, das coisas que estão, vai procurar opções para que os dois lados fiquem felizes, vai usar padrão, procedimento justo, porém, você só vai falar de valor no momento em que for para falar de valor. Mas e se o cliente começa falando pelo valor, Aline? O que eu faço? Se o cliente começa falando pelo valor, você tem que voltar 2 casas e perguntar mais para ele, para entender a situação. Caso contrário, chances são de que logo você vai ver menos dinheiro do que você esperava para essa negociação.
Quando seu cliente chegar com essa história de preço antes, enfim, e começar a querer saber de valor, lembra, quanto antes você fala de dinheiro, menos dinheiro você recebe. Então o que você vai fazer? Primeiro você explica, depois você conclui, né? Essa caneta foi para a Lua e voltou, e depois foi usada pelo Michael Jordan para fazer assinatura na bola principal que ele ganhou lá, e custa apenas R$8.000. Tá? No final, explica primeiro, conclui depois. Os melhores negociadores, eles não seguem uma linha reta, eles vão conduzindo seus argumentos conforme as necessidades, né? Você precisa conhecer esses argumentos com antecedência, anote esses argumentos com antecedência. É por isso, amores, que você vai treinar. Se você não tá treinando isso, chances são de que você não é um bom negociador, tá? Outra coisa que um bom negociador sabe com muita clareza é qual é o objetivo dele. Ele sabe quanto ele quer chegar, onde ele quer chegar, qual é o valor ideal, o que é a situação ideal. Ele sabe qual que é a situação ideal. E por isso, saber o seu objetivo é crucial. Você quer ter razão ou você prefere ter um casamento feliz, né? Às vezes não dá para ter as duas coisas. Então, se você quer, você vai ter que escolher. Outra etapa importante é você saber com quem você está negociando. Você está negociando com as esperanças da pessoa, com os medos da pessoa, com a situação financeira daquela pessoa. Quanto mais você conhece e compreende uma pessoa, maiores são as chances de você conseguir um ótimo acordo com ela. Então, quais imagens que essa pessoa tá na cabeça? O que ela tá pensando? O que tá tirando o sono dessa pessoa? Quais são as esperanças dessa pessoa que tá negociando com você? Quais são os sonhos dessas pessoas que estão negociando com você? E isso é importantíssimo. Sabendo isso, fica muito mais fácil você fazer aquela condução que não é linear, né? Para levar a pessoa na negociação a chegar num acordo com você. Tenho certeza que essa pequena aula de negociação tornou muito mais claras as etapas de uma boa negociação para você. Agora você vai fazer a liçãozinha de casa, vai assistir novamente esse vídeo, não vai anotar nada, não vai pensar em nada. E ao final desse vídeo eu quero que você veja como é que tá o seu processo de escuta, se você conseguiu escutar tudo aquilo que eu tava te falando, ou se você tava pensando aí nas suas situações de negociação. Para você assimilar melhor vai ser muito bom e para você treinar aí o seu processo de negociação. Quero ver você cada vez melhor no seu processo de negociação e fechando o negócio adoidado nas condições que você deseja. Um grande beijo!